Olá, bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Saca tu livro? Gente, hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo da aula passada, vamos ler e interpretar os textos, corrigir as atividades e resolver o praticando, certo? Então, pega o livro e vamos lá. Pronóstico del tiempo quer dizer previsão do tempo. Puerto Vallarta é o lugar onde foi realizada a previsão do tempo, tá? Um fim de semana muito agradável le espera em Puerto Vallarta. Então, o que espera para você em Puerto Vallarta? Um fim de semana muito agradável. A temperatura máxima el viernes será de 30 grados, com mínima de 19, com sol e calor. Então, a temperatura máxima em viernes, lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, viernes. Viernes é sexta, tá? Sexta-feira. Então, na sexta-feira fará 30 graus na máxima e 19 na mínima, terá sol e calor. El viento calmo vai chegar el sábado e se espera um dia muito soleado, com mínima de 20, máxima de 29. Então, o vento calmo vai chegar no sábado e se espera um dia muito ensolarado, com mínima de 20 e máxima de 29. El sábado registrará lluvia en la región, por lo tanto, si van a aprovechar la playa, deben protegerse con sombrero, ropas ligeras y mucho protector solar, pues los momentos de sol serán intensos. El domingo llega la lluvia con lloviznas al final del día. La mínima será de 18, máxima de 26 grados. Então, aqui o sábado registrará chuva na região, portanto, se você for aproveitar a praia, você deve se proteger com sombreros, chapéus, roupas ligeiras, são roupas leves, de secagem rápida, e muito protetor solar, pois os momentos de sol serão também intensos. El domingo, né? No domingo chega a chuva com chuviscos ao final do dia. A mínima será de 18 e a máxima de 26 graus. E ali a gente tem a imagem, né? México, tempo meteorológico em Porto Vallarta. Agora, o que tem para o fim de semana, né? A gente sempre pesquisa para ver como vai estar o lugar. Eu, sempre que viajo, eu realizo essa busca para saber o tempo, bem na semana que eu vou estar em viagem para esse lugar. Porque já fui pega de surpresa, já tive algumas experiências não legais, onde eu paguei o pacote e não pude aproveitar quase nada, né? Porque choveu demais. Isso aqui a prof já viu com vocês, né? Que são os nomes que descrevem, ajudam a gente a descrever o tempo. E aqui vai falar um pouquinho, ó. Como estará o tempo na sua cidade próximo fim de semana? Busque dados nos locais confiáveis. Gente, vamos e convenhamos que nosso clima em Balsas, ele está mudando, ele está incerto, né? Não esqueça que ano passado, em julho, choveu. Eu tinha um pessoal visitando Balsas nessa época, eles nunca vieram em julho, e eles questionaram, nossa, parece que vai chover, e eu e meu esposo dissemos, nunca. Não, em Balsas de julho não chove. E naquele dia choveu muito, passou dias chovendo, e eu fiquei impressionada. Hoje, no dia que eu estou gravando a aula, também está chovendo, choveu muito à noite, né? Final de maio não era comum, mas hoje a gente tem essa mudança climática aí. Então, vamos lá. Su nombre oficial de Estados Unidos Mexicano, por su forma de gobierno, que se le conoce también como República Mexicana, para gobernar, organizar y administrar su territorio, México se organiza en 31 estados y el Distrito Federal, ciudad, capital y sede de los 3 poderes de gobierno, executivo, legislativo y judicial. Então, no México, só tem uma capital e todos os poderes do governo estão nessa capital. Poder legislativo, judiciário e executivo, tá? É comum que a gente tenha só uma capital, né? Porém, na Bolívia, por exemplo, eles têm 2 capitais, Sucre e
La Paz. Sucre é a capital jurídica e La Paz é a capital legislativa e executiva. Então, ele pode existir, tá? Mas no México é uma capital só, né? Que é Ciudad de México. Tenho muita vontade de visitar, porém o México, por conta dos furacões, eu já fiquei um pouco preocupada. E também pelo índice de violência na capital. Então, me assusta um pouco e já descartei um tanto da minha lista de coisas a se fazer. Aqui, vocês tinham a questão 2, eu vou ampliar para que vocês possam ver melhor. Isso, ó. Confiram os dados, se vocês colocaram direitinho. A população e a área, às vezes, pode acontecer de não estar completamente igual, porque depende do ano da pesquisa que você realizou, né? Ali pesquisou, é uma pesquisa do ano passado, de 5 anos atrás, ou uma bem atualizada. Pode acontecer uma certa, né? Mas não há problema. Então, ali nós temos a população, a área, continente é a América do Norte, gente, muito cuidado. Muita gente pensa que o México é a América Central. Não, ele já faz parte da América do Norte, ele é ali vizinho dos Estados Unidos. A língua oficial é espanhol e há outras línguas nativas, né? Porém, não tem um idioma oficialmente reconhecido. Mas, por exemplo, as línguas indígenas, que eles ainda falam entre eles, porém não é reconhecido oficialmente. Fronteiras, faz fronteiras com os Estados Unidos, com o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, Belize e Guatemala. Moeda, peso mexicano, nosotros tenemos peso argentino, peso chileno, peso mexicano, né? Capital, Ciudad de México, e gentilício seria a nacionalidade, né, onde a pessoa nasceu. Quem nasce no México ou é mexicano ou mexicana. Mexicano, mexicana. Existem essas duas pronúncias. Não se assustem quando isso acontecer de você estar ouvindo um podcast ou estar assistindo uma série na Netflix ou assistindo um outro filme e você ser pego com alguém falando mexicano. Uai, mas minha professora fala americano. Por quê, gente? Antigamente, antes da reforma ortográfica, o X tinha esse som de merri, de ri, ha, re, tá? Então, falava mexicano. Depois da reforma ortográfica, essa sonorização ficou esquecida. Então, ficou X, é o nome da letra, X, tá? Então, vou dizer mexicano, mexicana. Então, por que tem as duas formas de falar? Porque quem já falava mexicano, ficou mexicano. E as pessoas que viviam com eles acabaram falando mexicano. Então, ficou mexicano. Não está errado. Porém, o correto hoje é mexicano, tá? Capital, já foi um fenômeno meteorológico muito sério que ocorre no México todos os anos, né? É a temporada de furacões, já tinha falado na aula passada, que se inicia em 15 de maio e termina lá por novembro. Então, nessa época, eu não aconselho visitar. Tem gente que vai igual, né? Mas eu sou muito medrosa, eu não iria, não. Então, os furacões se deslocam a velocidades de 5 a 40 km por hora. Rara vez mantém a sua trajetória, não é nada correto, né? Que ele vai lá para a casa do fulano, vai destruir a casa dele. Não, ele pode mudar de rumo ali sem ninguém saber e imaginar. Ao ano se formam ao redor de 60 furacões. São mais frequentes no Pacífico Noroeste, nas Filipinas, no Japão. 60, gente, 60 por ano. 60 furacões. Eu não quero ver nenhum, imagine 60. Eu tenho muito medo de furacão. Os furacões ali tem, quais são as áreas mais afetadas pelos furacões? São essas áreas que estão em naranja para vocês. Se tratam de tormentas fechadas que giram em uma grande velocidade, em sentido contrário, né, do relógio, ao redor de um centro de baixa pressão e podem alcançar até 300 km por hora. Vai correr na Fórmula 1. Onde se forma? Os furacões se formam nos mares quentes
com temperaturas ambientais superiores a 26 graus, as quais se localizam nas altitudes intertropicais, trópicos de Câncer, Capricórnios. Por isso, são raros em lugares localizados ao norte e ao sul desses trópicos. De acordo com a escala, aqui tem a escala, a gente determina a velocidade dos ventos. Então, por isso que se fala assim, furacão de escala 1, né, lá no jornal. Furacão de escala 4 atinge México hoje pela manhã. Então, tem ali, a escala é a velocidade do vento, tá? Então, ali, a escala 1, de 118 a 153 km por hora, para mim já é um arraso. 2, de 154 a 177 km por hora. 3, escala 3, 178 a 209 km por hora. Escala 4, 210 a 249 km por hora. E 5, mais de 250 km por hora. Quando se originam? No México, iniciam ali no mês de maio, geralmente deixam de se formar em novembro, geralmente. Ainda é uma dúvida. Neste período do ano, é quando o efetivo movimento de translação da Terra e a inclinação do seu R faz com que a zona intertropical se exponha mais aos raios solares. Em consequência, as temperaturas sejam mais altas no hemisfério norte. Então, vamos para as respostas. Há huracanes e outro fenômeno meteorológico sério em tu país? Bom, furacão, não, né? Mas fenômenos meteorológicos sérios? Bom, aqui o que a gente conhece na nossa região, né? Mas é ou a escassez de chuva ou chuva em excesso, que aqui tá assim, né? Ou não chove nada por um tempão, ou chove muito por um tempão. Muita água, pouca água. A gente está vivendo esse indecisão da natureza, né? Por esses dias. Então, descreva com suas palavras o processo de formação do furacão. Então, tá lá aonde? Então, se forma em mares que são mais quentes, com temperaturas ambientais superiores a 26 graus. Certo? Vamos, falamos do futuro, né? Então, aqui nós temos a perífrase verbal. Chegamos a falar do futuro na aula passada. Então, vamos lá. Observe as frases do texto do pronóstico del tiempo. La temperatura máxima será. El viento calmo va a llegar. Aqui eu tenho uma perífrase verbal. Vocês lembram? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Sempre que eu trabalhava com vocês a perífrase verbal, eu mostrava a música do Anthony Marques, né? Que é Vivir Mi Vida. Quem não conhece, pode pesquisar lá no YouTube, onde usa bastante essa perífrase verbal, que é o verbo ir, o a e mais o infinitivo. Voy a cantar, voy a viajar, vas a estudiar, vas a passar, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Esta tarde voy a comprar la bebida para la fiesta. Então, eu vou comprar, a gente diz, nessa tarde eu vou comprar umas bebidas para a festa. Então, em espanhol, eu não vou comprar. Voy a comprar. Tem que ter esse a antes do infinitivo. Esta noche voy a cenar, Esta noche vamos a cenar en el restaurante más famoso de la ciudad. Então, nessa noite, nós vamos jantar no restaurante mais famoso da cidade. O presente indicativo se usa para expressar ações futuras que vemos como absolutamente seguras. Então, eu provavelmente, né, absolutamente certeza que eu vou fazer. Então, eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou jantar, entendeu? Eu tenho certeza que eu irei praticar essa ação, mas essa ação é futura. Ai, a gente pensa que sabe, né? Mas só Deus sabe o nosso futuro, mas a gente sempre planeja o nosso dia seguinte, as nossas coisas, os nossos desejos que nós iremos realizar. Então, mañana tengo prueba de matemáticas e não puedo faltar. Então, amanhã eu tenho a prova de matemática e eu não posso faltar. É uma coisa segura, é certeza que eu tenho essa prova.
El próximo ano vuelvo a vivir em Canadá. No próximo ano eu vou voltar a viver no Canadá. Eu tenho certeza disso e vou realizar, tá? No futuro simples, o futuro ou futuro imperfeito, cuidado aqui, você pode ver as duas formas, tá? Dependendo da literatura, pode tratar futuro simples ou futuro imperfeito. Devemos conjugar os verbos e todos eles têm a mesma terminação. Olha só, verbos com infinitivo a, infinitivo é, infinitivo ir, terão as mesmas finalizações para yo, tú, vos, ele é usted, nosotros, vosotras, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, tá? Viajar, viajaré, viajarás, viajará, viajaremos, viajareis, viajarão. Perfeito? Verbos irregulares. No futuro simples, esses verbos têm mudança de raiz. Observe que a terminação se mantém na mesma dos regulares. Então, vamos lá. Aqui, gente, são os verbos irregulares. Não tem regra. Não tem nenhuma regra que eu diga, olha, esse verbo ele é irregular porque ele tem essa letra, porque ele terminou com infinitivo e tal. Não tem. Observem o seguinte, geralmente os verbos irregulares se mantêm os mesmos quando eu mudo de tempo verbal ou de modo verbal. Então, geralmente são os mesmos, são verbos que vocês já conhecem. Olha o verbo tener. No afirmativo, tengo, tienes, é irregular, com duas irregularidades, consonantais e vocálicas. Aqui no futuro, olha como ele vai ficar. Eu tendré, tu tendrás, ele tendrá, nosotros tendremos, tendré, tendrá. Decir, direi, dirás, dirá. Geralmente eles vão ganhar esse R aí no meio do radical, tá? Saber, sabrei, sabrás, sabrá. Poder, podrei, podrás, podrá. Poner, podrei, podrão, pondrei, pondrás. Viu? Aprofundadíssimo na aula passada. Cuidado com o poder e o poder, que ele pode confundir um pouco a nossa cabeça. Acerarei, haver, abrei, caber, cabrei. Querer vai ficar francês, querer. Salir, saldré, certo? Como, prof, que eu vou saber esses verbos todos? Gente, praticando, conjuguem num papel. Busquem no YouTube bastante vídeo que fale sobre essa irregularidade nesse tempo e modo verbal, porque é assim que a gente aprende, beleza? É igual cálculo matemático. Quanto mais você pratica, mais você fixa na sua cabeça, e a mesma coisa com os verbos, certo? Então, vamos lá. Nós vimos também os heterotônicos, que são as palavras que mudam a tonicidade do português para o espanhol, como alergia e não alergia, né? Academia em vez de academia. E um que eu gosto muito, fóbia, que é de fobia. Imbécil, que é de imbecil. E assim por diante. Vamos realizar agora, deixa eu ver aqui. Max se degrada a tormenta tropical tras tocar tierra em Guerreiro. Prof, por que nós estamos realizando hoje? Leitura e interpretação. Gente, pré-ENEM, tá? Vocês estão com o pezinho ali já. Então, nós temos que treinar, porque ENEM cobra o quê? E a maioria dos vestibulares, leitura e interpretação, conhecimento de vocabulário. Como que eu vou ampliar isso? Gente, Instagram, sigam páginas de espanhol, sempre dão dicas, palavras novas, ampliem seus vocabulários. YouTube, siga youtubers de outros países ou que ensinam a língua espanhola. Isso também serve para qualquer língua estrangeira moderna, né, que vocês estudem. Assistam filmes com áudio original, legenda em português inicialmente, depois você vai treinar tanto seu ouvido que você já vai entender tudo. Ouviu ali uma palavrinha que você não entendeu, volta, volta, volta. Entendeu? Não sabe o que é? Procura, pesquisa. Hoje vocês têm acesso a tudo. Basta ter coragem. Então, vamos lá. O fenômeno meteorológico impactou como um furacão de força 1 nas proximidades da população de Pico del Monte, ao sul do estado, segundo o Serviço Meteorológico Nacional. Max tem se degradado a tormenta tropical após tocar a terra na tarde desse jueves, que é jueves? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nesta quinta, como um furacão de categoria 1. Então, qual era a velocidade que ele poderia chegar? Olha lá no quadrinho. O ciclone
tem impactado contra o povoado de Pico do Monte, ao sul do estado de Guerreiro, no México, onde se apresentam fortes tormentas, segundo o último reporte do Serviço Meteorológico Nacional Mexicano. Se prevê que se dissipe sobre o sul do México durante viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Então, ele tocou o solo na quinta e ele pode ainda na sexta estar causando estragos, certo? A tormenta tropical provocará chuvas intensas, torrenciais, ventos fortes em Guerreiro, Oaxaca, Michoacán, adverte, né, ali o nosso Serviço Meteorológico Nacional. No balneário de Acapulco, gente, Chaves, Acapulco, só me lembra o episódio que o Chaves foi para Acapulco. Os turistas e residentes estão distantes, alejados, de lejos, distanciados, isolados das praias, eles estão distanciados, né, isolados das praias devido a diversas condições climáticas, segundo a televisão local. O Serviço Meteorológico Nacional tem declarado zona de vigilância em Guerreiro, desde Punta Maldonado hasta Zihuatanejo. As chuvas de Max, que é o nome do furacão, né, já tem provocado desde este miércoles, lunes, martes, miércoles, quarta-feira, desbotamento de rios e arroios e inundações em dezenas de vivendas, né, de casas de 5 municípios de Guerreiro: Acapulco, Coyuca, Coxuca, de Benítez, San Jerónimo, Atoyac, de Alvarez e Ometepec. Assim mesmo, se esperam rajadas de vento superiores a 80 km por hora na costa de Guerreiro e superiores a 70 por hora nas costas de Michoacán e Oaxaca. Ademais de oleagem, além disso, né, 3 a 4 quilômetros na costa de Guerreiro e 2 a 3 metros na costa de Oaxaca, Michoacán. O Serviço Meteorológico Nacional recomenda à população em geral a navegação marítima, extremar precauções por chuvas, ventos e atender às recomendações das autoridades de proteção civil a cada entidade. Max é o 13º ciclone tropical, gente, é ciclone, que se forma nesta temporada de furacões em águas do Pacífico mexicano. Gente, só o 13º, né? O último deles, Lídia, assaltou a península de Baixa Califórnia a princípios desse mês e deixou 7 vítimas mortais, além do mais de inundações e danos na infraestrutura. Eu já até ouvi uma piada que diz que todo furacão tem nome de mulher, né? Porque a mulher chega e destrói tudo. Mas não é assim, gente. Não levem isso a sério. É só uma piada sem graça. Esse ciclone Max será formado. O ciclone Max tem se formado há uma semana depois do furacão Katia, que se formou no Atlântico, no estado de Veracruz, onde deixou 2 vítimas mortais. Além do mais, México enfrenta o desafio de prestar ajuda humanitária aos afetados por um grande terremoto. Ainda teve terremoto, que sacudiu o sul do país na semana passada. Até segunda-feira, segunda, o número oficial de vítimas mortais desse terremoto havia passado de 98. Então, é muito bom a gente realizar essas leituras para a interpretação de texto. Agora, nós vamos realizar ele praticando. O meu livro já traz a resposta para vocês, mas, igual, nós vamos ler, entender o porquê dessas respostas. Então, ali nós temos a forma no futuro do indicativo do verbo. Serão essas? Presenta, é de apresentar. Presenta, vai ficar apresentará? Gente, observe o seguinte.
Verbos irregulares, eles vão mudar o radical, tá? A raiz. Mas lá no meio, nunca no início, ele ganhou um A. Apresenta, passou a apresenta? Não, se fosse mudar era do E para IE, do O para UE, do E para I, ou ganhar uma consoante, não podia ganhar esse A, tá? Muestra no futuro, ó, qual é o futuro de presenta? Presentará e não apresentará. Qual é o futuro de muestra? Mostrará. Cuidado aqui. O futuro do indicativo, a certeza de que eu vou realizar é mostrará. Não tem esse UE. Esse UE muestra está correto. Mostra. Mas no futuro do indicativo não vai ter essa irregularidade. Contiene, contendrá e não conterá, tá? Domina, dominará e não dominará. De onde é que saiu esse N tilde? Não ganhou uma outra letra, porque N é diferente de N tilde, tá? En la frase, pondrán a ofrecer a sus clientes un novedoso servicio. El verbo señalado está conjugado en futuro. Indique las alternativas en las que el verbo se conjuga corretamente. Então, os verbos que estão em negrito deverão estar corretos no futuro. Futuramente se ponerá em marcha. No, futuramente se pondrá. El próximo año habrá muchas. El próximo año habrá. Según los informes meteorológicos, ¿hará mal tiempo? Sí. ¿El estudiante sabrá disfrutar de la plaza? Sí. ¿Tendré que estudiar? Sim, também. Então, os três últimos estão corretos na conjugação do futuro. Questão 3 é um diálogo, não é isso? Onde nós vamos pegar o verbo que está entre parênteses e conjugar corretamente. Tu crees que sabrás todo para tu exame final? Então, você crê que saberá tudo para o exame final? Creio que sim. E também, creio que Juana querrá, que é do verbo querer, que fica francês, né? Lembra muito querrá, sim, mas é espanhol. Querrá estar comigo depois de meu êxito. Então, eu creio que sim. E também creio que Joana vai querer estar comigo depois do meu grande êxito. Será possível que seas tão vanidoso? Será possível que você seja tão vaidoso? Porque vanidoso, em fevereiro, quando esté entrando a la universidade, eu já terminarei meu curso e tendré minha firma. Então, por que vaidoso? Em fevereiro, quando eu estiver entrando na universidade, eu já terminarei o meu curso e terei a minha firma. O que seria uma firma? Firmar é assinar, uma assinatura ali de uma pessoa profissional, tá? E isso lhe gusta a las mujeres. E isso as mulheres gostam. Por favor, não te equivoque. Não todas as mulheres somos iguais. Por favor, não se equivoque. Nem todas as mulheres são iguais. Espera, te demonstrarei o contrário. Então, espera que eu vou te mostrar o contrário. Rapaz, esta pessoa estava se achando, não é? Questão 4. Texto para a próxima questão. Este velho mercado, típica arquitetura de mercados europeus do século XIX, a Associação Uruguaia de Artesãos, está desenvolvendo importantes esforços da sua reciclagem e recuperação desse espaço para a nossa cidade e seus visitantes. Convivendo com diferentes expressões culturais, os artesãos expõem e vendem diretamente seus produtos neste particular entorno. Entre o tempo sem tempo do museu e o tempo acelerado da técnica da artesania, né, do artesanato, é a batida do tempo humano. Meu Deus, filosofou. Se na frase os artesãos expõem, o verbo indicasse uma ação futura, como ficaria? Los artesanos expondrán. Futuro, tá? Continuando. Olha só essa imagem, galera. Assim aprendem os niños, né?
Os, né? O lo dije, la vida real ensina mais que la tele. Então, eles estão aprendendo mais na vivência do que a própria televisão. Para responder à questão, considere o período. Assim aprende los niños. Se acrescentássemos, añadir, é juntar, tá? Se acrescentássemos, juntássemos o futuro antes do vocabulário assim, o verbo aprender teria como forma correta. Olha só. Assim aprende los niños. Habrán aprendido los niños. Assim habrán aprendido los niños, que é o pronome EPC, pronome de pretérito perfeito composto. Certo? É o verbo ação, ó. É o verbo haber, que é o meu verbo auxiliar, que diz quem é o sujeito, ellos. E aprendido, terminado em ad e ido, que é o nosso particípio. Particípio, ad e ido. Certo? Deu aqui na minha mente. Ai, que textinho enorme. Dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desculpe. Abaixo, te formulamos questões sobre algum dos artigos de dita declaração, as que deverás contestar, responder, marcando a opção correta. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, direito e dotados como estão de razão, consciência e devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. Toda pessoa tem todos os direitos e liberdades proclamados nessa declaração, sem distinção alguma de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Se isso realmente fosse cumprido. Ninguém, nadie, peguem essa palavra para vocês. Cuidado, no Enem ela costuma cair, porque nadie não é nada. Quer dizer ninguém. E aí pode ser uma pegadinha para você entender o sentido do texto, tá? Ninguém estará submetido à escravidão ou à servidão ou à escravidão. Ah, não, desculpa. Ninguém estará submetido à escravidão ou à servidão. A escravidão tratar de escravo estão proibidos em todas as suas formas. Todo indivíduo tem direito à sua liberdade de opinião e expressão. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre eleição do seu trabalho. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. A educação terá, la educación terá por objeto o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento de respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Fornecerá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos étnicos e religiosos. Promoverá o desenvolvimento das atitudes das Nações Unidas para o mantimento da paz. Lendo o artículo 26, que é bem esse último que a prof até marcou lá, o tendrá. Nos damos conta de que as formas, tendrá, favorecerá e promoverá, vi aqui, dão ao texto um caráter de realização. Olha só, se eu digo assim, a educação terá por objetivo, favorecerá a compreensão e promoverá o desenvolvimento, é uma coisa parcial, é duvidoso, é impossível, é subjetivo, pode ser que aconteça, ou é efetivo. Lembrem-se, o futuro do indicativo indica certeza deste futuro. Certo? Gente, tem que ir praticando enorme. O jogador de Quilmes, que é um time, tá? Leandro de Sábato, sairá hoje ao meio-dia em liberdade, logo depois de passar quase 48 horas em uma delegacia. Olha, gente, cuidado aqui, Comissaria é a delegacia.
e um centro de detenção de São Paulo, em Brasil, após haver sido acusado de injúria qualificada por ter qualificado de negro de merda ao delanteiro e atacante brasileiro Grafite. Gente, isso é antigo. Grafite. Em São Paulo, durante o encontro em que o São Paulo ganhou de 3-1 do Quilmes. Em Hércules, lembra? Lunes, martes, miércoles. Na quarta-feira, à noite, o estádio, na quarta-feira à noite, no estádio do Morumbi. Grafite realizou a denúncia enquanto se jogava o segundo tempo. E ao término, quando terminou o encontro, a polícia deteve o jogador de sábado e no centro do campo mesmo, e levou ele detido para a delegacia. O autor do texto, um jornalista argentino, ao eleger a forma verbal saldrá, nos possibilita a compreensão de que sua intenção discursiva é a de afirmar que, vamos lá, o jogador argentino só sairá da delegacia num futuro distante. O jogador Quilmes sairá hoje, ao meio-dia. Não é distante. O direito de Leandro de sair da delegacia é questionável? Não, está dizendo ali que ele já cumpriu 48 horas e ele vai sair hoje ao meio-dia, não está questionando ninguém. A saída da delegacia está condicionada à retirada da denúncia? Não falou nada, só disse que o jogador Grafite denunciou durante o jogo ainda e ele foi preso em campo. Não tem nada aqui falando de retirar denúncia. Não há dúvida, não tem dúvida, enquanto a liberação de Leandro de sábado, não há dúvida, ele vai sair hoje ao meio-dia, tá? E ao sair da delegacia, o jogador estará seguro dos seus direitos. Não falou sobre isso ali no texto. Sempre que eu usar o futuro do indicativo, eu tenho certeza. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma quanto à liberação dele, de acordo com o verbo que foi utilizado. Olha só, isso ajuda muito na resolução, na interpretação de texto. Entonces, nos quedamos por acá. Era só esto. Un beso, se quedan bien y hasta la próxima clase.